Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre as mudanças climáticas. A gente vai falar aí a respeito sobre as principais mudanças que o clima vem sofrendo nos últimos tempos e fazer uma análise desse processo histórico. Bom, a primeira coisa que a gente vai analisar é a atmosfera. Quando a gente olha a atmosfera é essa capa gasosa que envolve o planeta Terra. O planeta Terra é um planeta que tem em torno, pessoal, aproximadamente de 4,5, 4,5 para 4,6 bilhões de anos. Então a Terra ela vai indo para 5 bilhões de anos, né? E nesses 4,5 para 4,6 bilhões de anos, a Terra teve uma mudança significativa na sua atmosfera. Então a atmosfera ela foi sofrendo mudanças. E essas mudanças que a atmosfera teve trouxeram uma situação que foi possível a vida para nós no planeta Terra. Então a atmosfera nem sempre foi igual, ela foi sofrendo modificações, mas ela chega num padrão que esse padrão é um padrão ideal para a gente poder ter a vida no planeta, principalmente a nossa, né? Que no caso estamos destacando aí a vida humana. Mas eu poderia ir além, não estou destacando só a vida humana, não. Eu estou destacando a vida de todas as espécies. É bom a gente deixar claro que todas as espécies têm o direito de viver no planeta Terra. Assim como nós humanos temos esse direito, as outras espécies, animais e vegetais, também têm o mesmo direito de viver. Eu citei humanos porque a gente ressalta a questão humana, mas é muito importante que a gente não divide o espaço na Terra só com humanos. A gente divide o espaço na Terra com plantas, com animais, e essas espécies também têm que ser respeitadas, porque afinal de contas o planeta pertence a todas as espécies. Eu disse humanos, mas é bom frisar isso aí. Bom, se você pegar a atmosfera antes ela era constituída de hidrogênio, de metano, de amônia e de vapor de água. Aí ela sofre uma modificação. Essa modificação é a modificação que me interessa. Por quê? Porque ela tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros componentes, como por exemplo o dióxido de carbono, o vapor de água e assim por diante. Com essa composição que a Terra tem, com essa composição que nós temos na atmosfera, essa composição trouxe a possibilidade da vida na Terra, né? E eu já tinha ressaltado, né, não dando apenas ênfase a ela, mas eu tinha ressaltado a vida humana. Então, criou-se uma condição, né, propícia para que pudesse se desenvolver a vida aí. E por exemplo, com o carbono, com o dióxido de carbono, você tem uma situação de temperatura que dá proporcionalidade ao planeta ter um equilíbrio. Então, essa proporcionalidade, por exemplo, de oxigênio e de dióxido de carbono, nos traz o que é básico para a nossa sobrevivência, que é o oxigênio, e também traz o dióxido de carbono, que vai ajudar, assim como o metano, a dar uma determinada temperatura no planeta que seja uma temperatura possível para que o planeta tenha o seu equilíbrio de espécies animais e espécies vegetais, incluindo o ser humano. Isso é muito importante de se falar. Então, o que é difícil de se entender é que o planeta tem uma estabilidade atmosférica atual, com essas proporções numéricas aí de nitrogênio, oxigênio e outros compostos. Quando se altera essa composição, começa a se alterar, por exemplo, a questão da temperatura no planeta Terra. Quando se joga poluentes, também se altera a qualidade desse oxigênio. Então é muito importante que a gente tome cuidado com a atmosfera. É importante se tomar cuidado com a atmosfera, porque senão a gente vai acabar prejudicando a nossa vida. E insisto, porque acho isso extremamente justo e democrático, a vida das outras espécies também. Por exemplo, a questão das outras espécies animais. É justo e democrático que todos nós possamos dividir o planeta Terra. Tudo bem, gente? Continuando. Então, a gente está vendo aí que você tem 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Esse é o que muito nos interessa, né, gente? Porque sem oxigênio é impossível se ter a vida humana. Quando a gente olha
camada chamada atmosfera, você vai ver que ela está subdividida em troposfera. Você pode ver inclusive aqui pelo esqueminha do lado, né? A gente vai falar algumas coisas do esquema aqui ao lado. Você tem a troposfera, que é aquela que está próxima à superfície. Depois você tem a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e o espaço sideral, que é a chamada exosfera, tá? Então, repetindo, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e depois o espaço, que é a chamada exosfera. Tudo bem, gente? Então, essa é a subdivisão da atmosfera até a gente chegar no espaço. Então, vamos falar algumas partes que nos interessam da atmosfera. Bom, então vamos começar falando da troposfera. A troposfera é essa camada aonde nós vivemos, é aquela que está próxima a nós, é aquela que faz parte da nossa realidade, que faz parte do nosso dia a dia, e aonde a gente vê acontecer os fenômenos meteorológicos, ou seja, onde a gente vê e sente, a gente vê a chuva, a gente sente a queda de temperatura ou o aumento da temperatura, ou a gente vê a falta de chuvas, enfim, a gente vai ver essa questão do clima acontecendo dentro dessa faixa. Conforme a gente vai subindo, quanto mais a gente sobe, mais as temperaturas vão caindo, né? As temperaturas vão caindo nas maiores altitudes, né? Está relacionado com o ar, tá? Contém aqui o vapor de água e a poeira, lembrando que esse vapor de água é fundamental para a vida humana. Vou pôr a câmera aqui, gente. Esse vapor de água é fundamental para a vida humana, porque afinal de contas o ar com umidade nos traz uma série de benefícios. Quando o ar fica muito seco, nos traz uma série de prejuízos. Então é importante a umidade relativa do ar, inclusive nas épocas aqui no Brasil, de inverno, que o ar fica mais seco, tá? Os problemas respiratórios aparecem muito mais, né? É muito importante a umidade relativa do ar, né? Essa umidade que o ar tem constantemente, e é muito importante também a chuva, que ela acaba lavando, né, a poeira que está no ar. A chuva é importante para lavar essa poeira que a gente está citando aqui. Bom, ela tem uma espessura aí de 12 km na linha do Equador, 6 km nas regiões dos polos, né? Tá certo? Lembra que no polo, né, o ar é mais pesado, o ar é mais denso, né? Então, ar mais denso por conta de ser uma região mais fria, e essa faixa concentra 80% do ar, que é vital para a gente. Então essa faixa para nós, ela acaba sendo muito importante. A outra faixa que a gente vai analisar é a chamada estratosfera. Bom, a estratosfera ela fica acima da que a gente citou agora, tá? E a estratosfera ela chega até os 50 metros, os 50 quilômetros de altitude. Bom, nessa camada, nós vamos ter o seguinte, é nessa camada que a gente vai encontrar o ozônio, o chamado O3. O ozônio ele é muito importante porque ele filtra os chamados raios ultravioleta, né? Ele é um importante filtro para o ultravioleta. Se descobriu algum tempo atrás, alguns anos atrás, que o ozônio estava sendo destruído e se abriu um buraco na camada do ozônio. O buraco na camada de ozônio ele foi descoberto ali na região da Antártida, né? Ele acabou sendo descoberto ali na região da Antártida, ou Antártica, né? Como também pode ser chamado, e começou a se abrir um buraco ali. E começou a se ter uma preocupação porque esse buraco começou a aumentar, e a gente sabe muito bem a importância de se filtrar os raios ultravioleta, né? Inclusive por questões ligadas à saúde humana, né? Como por exemplo a questão do câncer, né? Não ficarmos expostos a esse raio que é cancerígeno. Então se resolveu começar uma campanha para tentar acabar com esse buraco na camada de ozônio. Bom, primeiro, o que estava causando esse buraco na camada de ozônio? O que estava causando a destruição do O3 era que os aerosóis, né, os sprays que a gente usa no nosso dia a dia, né, enfim, produtos que estão em spray, eles continham um composto chamado CFC.
E o CFC, o chamado clorofluorcarbono, né, com o cloro, ele era o responsável por quando a gente usava o spray, né, e saía esse composto que estava dentro do spray, esse composto ia para a atmosfera, chegava na estratosfera e destruía a camada de ozônio. Ele acabava batendo na camada de ozônio. Então, se criou um problema muito grande com isso aí, porque o buraco não parava de aumentar. Aí, o que aconteceu? Foram feitas reuniões e resolveu se banir, né? Foi feito um protocolo para isso, chamado Protocolo de Montreal, e resolveu se banir o CFC da natureza. Então, até 2010, ele deveria estar banido da natureza, o CFC. Né? O CFC que também era utilizado, pessoal, em motores de geladeira. Então, ele era em aerosol, principalmente, né? Mais utilizado, mas também em motor de geladeira. Então, não iria se produzir mais nada com o CFC e ele isso foi discutido no Protocolo de Montreal e efetivado aí nos últimos anos. E realmente se acabou com o uso desse composto, e a tendência agora é que o buraco na camada de ozônio que abriu ali na parte sul do globo comece a se fechar. A nossa sorte é que o buraco que se abriu ali na camada de ozônio, ele abriu numa região que não tem concentração populacional. Então, como aquela região não tem concentração populacional, isso favorece demais agora o seu fechamento, porque afinal de contas, ali não tendo gente, não tinha problemas, né, com a entrada desse raio, que afeta plantas também, enfim, é um raio extremamente nocivo e a gente tem um filtro natural para este raio, tá? Enfim, passamos a resolver o problema do CFC. O CFC passou a ser um problema de discussão agora já encerrada, porque nós resolvemos ele, tá? Bom, depois nós temos a mesosfera, eu só vou comentar aqui, tudo bem, pessoal? A gente tem a mesosfera, depois a gente tem a chamada ionosfera, tá? Ou termosfera, e a gente tem a exosfera, que seria o espaço. Tá? Só estou citando aqui para vocês saberem. Tudo bem, gente? Só estou citando aqui para vocês. Só estou citando aqui para vocês saberem aí o que tem. Tá joia? Bom, mas se constatou um outro problema nos últimos anos, e esse problema é um problema muito sério, é um problema muito grave que a gente tem, que é o chamado efeito estufa. O que é o efeito estufa? Tá? O efeito estufa é a elevação da temperatura média da Terra. Então começou a se perceber que as temperaturas da Terra começaram a aumentar gradativamente ano após ano. E esse aumento da temperatura está atribuído a um fenômeno chamado efeito estufa. O que seria o efeito estufa, pessoal? O efeito estufa seria o aumento da temperatura no planeta Terra. Tá. E por que aconteceria esse aumento da temperatura no planeta Terra? Esse aumento estaria acontecendo principalmente pela emissão de gases que estariam provocando esse efeito estufa. Gases como, por exemplo, o metano. Gases, por exemplo, como o gás carbônico. Então, a liberação desses gases estaria causando no planeta um aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura estaria pondo os polos em risco, os polos e as regiões de montanha. Como assim? Com o aumento da temperatura, as áreas polares iriam se aquecer. A área norte não teria tanto problema, porque a área norte, o chamado Polo Norte, ele já está dentro da água. Mas o Polo Sul, ou a região da Antártida ou Antártica, é uma região de continente. Então, quando você olha para o Polo Sul, é lá que está o gelo, boa parte do gelo do planeta Terra. Então, o que acontece, pessoal? Se o planeta Terra está esquentando, porque há uma liberação maior de gases, como por exemplo o gás carbônico, e esse gás carbônico está elevando a temperatura da Terra, as regiões polares poderão sofrer derretimento. Então, ao sofrer derretimento, a água que está em cima da Antártida, que é um continente que tem 14 milhões de quilômetros quadrados,
estaria derretendo e voltando para o oceano. E a água voltando para o oceano, ela causaria um problema. Qual o problema? Ela elevaria o volume de água no mar e as regiões costeiras sentiriam esse baque imediatamente. Gente, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês. A maior parte das populações que vivem em países que são litorâneos, que é o caso, por exemplo, do Brasil, o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e o caso, por exemplo, da China, as populações elas vivem próximas ao litoral, né? Como elas vivem muito próximas ao litoral, se o nível dos oceanos subir por conta do derretimento das calotas polares, estas populações estarão numa situação de risco absurda, porque suas vidas e suas casas estão em perigo. Então, o grande problema do efeito estufa é a questão do aumento das águas oceânicas. Esse é o grande problema do efeito estufa, tá? Causado por quem? Causado por atividades humanas, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. Então, o grande problema do efeito estufa é que ele estaria sendo causado pelo homem e isso tem a ver com a queima de combustíveis fósseis, principalmente derivados, né, de petróleo e de carvão, que estariam, de uma certa forma, causando esses problemas, tá? Paro por aqui essa aula, volto na próxima aula. Tudo bem, gente? Valeu!